E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Eu me recuso a assistir, é muito por conta dessa birra da ufologia versus Hollywood aí, de uma coisa que era muito inocente, muito mal feita. Então eu acho que muita gente ficou com a impressão daquela época, e aí hoje em dia são céticos porque aquela época fez com que eles achassem que tudo era uma galhofa. Olha aí. Tu tem algum exemplo de filme produzido nessa época que entra nessa linha aí que os ufólogos se incomodaram? Cara, o próprio filme do... Eu sou péssimo com o nome, tá? Mas aquele filme do Travis Walton, se eu não me engano... Fogo no Céu. Fogo no Céu. Sim. É. Pô, da hora esse filme. Aquele filme é horrível. Vamos então situar por que tem essa implicância. Não, é só o contraste, né? Pô, da hora esse filme. Esse filme é horrível. Fire in the Sky, cara, é horrível. Olha só, esse filme, a minha opinião, ela sempre se divide entre o Afonso do entretenimento e o Afonso da frequência X. Porque, em termos de entretenimento, eu julgo o Fogo no Sky... No Fogo no Sky? O Fogo no Sky. Fogo no Sky é porque tá dividindo, né? O Afonso Solano é americano e o outro é... Né? Rolando de Luciana Gimenez aqui. O Fogo no Céu... Fogo no Sky. Enquanto filme de terror, eu acho ele um bom filme. Quando eu assisti ele, eu era moleque, né? Em 1993, eu fiquei apavorado, brother. Aquela cena da experimentação que eles fazem, que os alienígenas fazem com ele. Terrorizante. É aterrorizante e tal. Só que aí, quando você vai conhecer a história do Travis Walton, e recentemente ele até participou do podcast do Joe Rogan, deu uma baita de uma entrevista lá, cara, a história dele não teve esse aspecto horroroso de quase que, sacou, uma violação ali, muito agressiva do corpo dele. O que aconteceu não foi aquilo, né, 3D? Não foi. Na verdade, assim, tem duas questões em relação a esse filme que fazem com que ele seja bem criticado no meio ufológico, assim. Que ele leva muito em conta os relatos do Travis Walton enquanto ele estava abduzido, mas ele conseguiu no livro dele relatar o que estava acontecendo na Terra. Então, assim, tem muita coisa ali que fica mal explicada de como que ele sabia, o que a galera lá estava falando, se pro livro dele ele não entrevistou ninguém. Então, o próprio livro dele, que ajudou o filme, já é controverso em relação a isso. Pra quem não lembra, o Fogo no Sky, como diz o Afonso Solano, tem uma cena clássica que ele tá lá numa mesa de operações, alienígenas estão estudando ele, e daí tem um tecido que vai por cima da boca dele, um látex, alguma coisa assim, e começa a pressionar contra, assim, e é uma coisa aterrorizante, né? Dá a entender que os alienígenas queriam se divertir com o corpinho do cidadão. Ele é praticamente embalado a vácuo, né? Ele foi embalado a vácuo e tem um quesinho meio sexual, meio sadomasoquista, assim, parece um pouco. Tem. Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Cara, tem uma pegada levemente Hellraiser aí nessa cena, assim, sabe? De tortura, de uma coisa querendo furar o olho dele, né? Um drilling ali. E isso não tem na experiência do Travis Walton. E aí tem isso. Ao mesmo tempo que ele leva a parte dos relatos, ele se baseia muito no livro do Travis Walton, que fez um livro merda na parte extra, sem ser da abdução. Na parte que é da abdução, que eles deveriam escutar o Travis Walton e seguir o livro, não, eles cagam e fazem uma parada completamente diferente. Então, tipo assim, o filme é uma cagada do início ao fim, entendeu? Nesse sentido. Qual que é a diferença? Vocês podem citar pontualmente? Senta que lá vem história. Posso, cara. O Travis Walton, ele diz que... aquele começo é muito parecido. Eles estavam no carrinho, na caminhonete ali, né? Descendo do trabalho deles lá, da alta da montanha. Eles veem uma luz, eles se aproximam. O Travis se sente impelido a se aproximar mais da luz do que os seus colegas. Ele é acertado por uma força ali... por um raio, né? Um raio. Ele cai no chão a muitos metros. Os amigos dele se apavoram, entram no carro, dirigem pra longe dali. Passa, sei lá quantos, 1 quilômetro, eles... Calma, a gente tem que voltar, a gente não pode deixar o cara lá, ele morreu, não sei o que e tal. Quando eles voltam, ele não tava mais ali. E aí, eles desceram, falaram com a polícia imediatamente achou que eles tivessem assassinado o cara, né? Law and Order, tá todo, né? 101, assim. E aí, todos fizeram um teste polígrafo, todos passaram, dizendo que, né, a história mesmo que eles contaram seria verdade. A polícia fez uma busca de, acho que uns 3 dias, com helicóptero, com cachorro, com
voluntários da cidade, a força policial na montanha inteira e não acharam o Travis. E aí no 4º ou 5º dia, sei lá, ele ligou pra casa do irmão, de um telefone público. Do cunhado, né? Do cunhado, Isso, e aí eles encontraram ele pelado e ele não se lembrava do que tinha acontecido, fez vários exames médicos, o pessoal viu que ele tava com uma espécie de inanição, assim, ele parecia que tinha ficado sem se alimentar durante muito tempo, só que também eles acharam esquisito porque ele não tinha emagrecido o que ele deveria ter emagrecido se ele tivesse passado por tanto tempo de jejum assim, e aí ele tentou, né, inocentou os amigos e falou, cara, não sei o que aconteceu, só que ele começou a ter muito pesadelo, ele começou a ter pensamentos esquisitos. Quando ele começou a fazer sessões de hipnose, ele se lembrou do que teria acontecido com ele dentro do disco. 3D, você lembra direitinho o que aconteceu no disco? Cara, então, eu confesso que eu fiz até um tweet sobre isso hoje, assim, que minha memória é realmente péssima, minha memória é ruim, eu precisaria ter lido mais sobre o caso. Em grande resumo, ele foi estudado ali, mas tudo meio com sentido, sabe? Tudo aquilo ali do tipo, ele ficou meio, se eu não me engano, ele se sentiu meio dopado e tal, mas era uma coisa meio cordial, não era uma coisa agressiva. Assim, ele conta que ele acordou com seres clássicos, cinzentinhos aí, os Grey, observando ele numa espécie de cama elevada. E aí ele se apavorou, começou a gritar, os seres se afastaram dele, ele conseguiu pegar tipo um objeto, assim, que ele disse que era tipo um cristal comprido, e começou a usar, assim, como se fosse um cano, sabe? Para trás e tal. E aí os bichos saíram da sala, e ele desesperado, olhando em volta, onde é que eu tô, ele saiu por uma outra porta, chegou numa outra sala, e aí tinha um telão, uma espécie de tela, onde ele disse que viu um monte de planeta, como se ele estivesse no espaço, assim. E aí ele em pânico, gritando, de repente ele ouve um barulho atrás dele, quando ele se vira, entra um homem. E ele disse que o homem que entrou na sala era tipo o Thor, sacou? O Chris Hemsworth. Um gostoso. Gostoso pra caralho. Um cara gostoso, lindo, de madeixas aloiradas e muito forte. Ele falou, cara, quase como se fosse um halterofilista. E o cara chegou e, tipo, fez sinal pra ele vir com ele. E falou, get to the chopper! Não, to the chopper now! Get to the chopper! E aí o Travis conta que na hora que viu esse cara, o instinto dele foi o seguinte, caramba, é outro abduzido que conseguiu fugir também. Sacou? Tipo, a gente tá fugindo junto. E aí o cara levou ele pra uma outra sala. Nessa outra sala tinha uma mulher também, pelo que eu lembro. E aí chegaram os bichinhos de novo, os cinzentinhos. Quando o Travis começou a se apavorar, eu acho que o homem ou a mulher encostou nele e ele apagou. Ele relaxou completamente e dormiu. E aí ele acordou de novo lá, na estrada pelado. Não teve assim, nego, se furaram ele, mexeram nele, teria sido antes dele acordar. Mas ele não diz que sofreu isso tudo. Não, mas eu sei que tem uma parada nessa história que ele tem uma vaga lembrança dele se sentir bem. Eu não lembrava que era por causa do Thor, não. Mas que ele se sentiu bem, assim. Eu lembro. Quem não se sentiria bem, né, na presença de Thor? Ah, meu Deus. Ai, que delícia! E aí, esse relato, cara, esse caso do Travis Walton, ele só não tem ainda mais credibilidade por causa da porcaria do livro que o próprio Travis escreveu mal pra cacete. E aí isso entra muito no que a gente fala, de por que a ufologia, né, os ufólogos, não gostam de relatos, seja ele de livros ou de filmes, porque isso traz a desconfiança do grande público. Ele com certeza quis dar uma dramatizada, né, pro livro dele não ficar só do ponto de vista dele, e aí você acaba falando, bom, mas aí então o seu testemunho, se você deu uma fantasiada aqui nesse, né, aqui, quem diz que você não deu uma fantasiada também no que você se lembra aí? É foda. Isso acontece bastante também com casos de alguns filmes de terror, né, tem aquele clássico Evocando Espíritos, que era um livro antes e tal. Aí tu vai atrás da história e, mano, é tudo modificado, tudo aumentado. Ah, porque o livro não tá vendendo, se a ideia não tá tão legal, tem que ser algo que convence mais. E hoje também, por coincidência, eu tava vendo um relato de um cara que caiu numa floresta e teve que sobreviver e tal. Era um relato de um podcast, né? E a história é real, de fato aconteceu aquilo. Mas a descrição do cidadão, ela é tão aumentada, ela evoca tanta emoção no relato das coisas, que passa a impressão de que ele tá querendo te convencer coisas que talvez não aconteceram, entendeu? Entendi. Talvez tudo aquilo que ele tenha dito de fato aconteceu e a história é fidedigna, mas o relato, o jeito que ele descreve, acaba soando falso, entende? Olha aí. Suspeito, otário.
Suspeito. Mas aí eu queria perguntar uma coisa pra vocês, tá? Porque essa situação do livro do Travis Walton me lembra um pouco os livros do casal Warren, tá? Tem livros do casal Warren, tá cheio de coisa ali que não aconteceu daquela maneira, né? Inclusive existem casos em que o autor, contratado pelo casal Warren, já deu depoimentos falando, poxa, mas é que aqui ele pediu pra eu dar uma incrementada, entendeu? A história não era tão boa assim, então eu dei uma incrementada. Evocando espíritos é isso aí, né? Mexe uma coisa aqui, mexe uma coisa ali, a cruz fez não sei o que e tal. Só que me parece que muita gente compra tudo que tá nos livros do casal Warren, sabe? Sim. E eu queria entender por que existe essa diferença de interpretação. Cara, eu acho que é uma mistura de algumas coisas, assim, vamos lá. Eu acredito que existam pessoas que passem por eventos traumáticos ou até incríveis, eu não tô falando só de ufologia, você pode ter sobrevivido a um acidente, você pode ter realizado um ato heróico, né, salvo alguém de pular de uma ponte, afogado, sei lá. E aí quando você vai contar aquilo pras pessoas, você é o alvo e todo mundo aqui trabalha, né, nós somos pessoas públicas, é uma sensação muito poderosa você ser a referência de milhares de pessoas, né, ou as pessoas estarem olhando pra você com admiração e tal. Então eu acho que se a pessoa não tiver uma cabeça muito tranquila, eu não consigo condenar exatamente alguém que dá uma floreada, porque é humano. E aí o cara quis dar uma aumentada pra parecer, vamos dizer que ele, tropeçou e acabou desviando o cara de tomar um tiro. Aí na hora ele pode falar, não, porque eu meio que vi que o cara puxou a arma e me projetei na direção da vítima e consegui tirá-la do caminho, porque ele quer dar uma melhoradinha. Eu acho que é humano você dar uma aumentada. A floreada, o famoso aumento, mas não invento, cara, isso já existe, cara. Isso já existe na literatura, eu acho que desde que escreveram a primeira palavra, sacou? Eu acho que assim, a própria, sem querer polemizar e não falando mal, mas o livro mais lido no mundo, a própria Bíblia, ela conta as histórias de uma forma mais épica, né, cara? De uma forma que, até porque, de alguma forma, e agora não falando da Bíblia, mas assim, falando do aumento, mas não invento, você precisa aprender o teu leitor ali. Mas o problema é quando aquilo é mal feito, e principalmente quando é baseado em fatos reais, você precisa ter um cuidado com o que você vai aumentar, né, cara? Exatamente. Você não pode falar que você parou a bala com os dentes, sabe? Quando, na verdade, sei lá, a bala passou raspando na tua boca, sabe? Tipo, sabe? É completamente diferente, sabe? Cara, isso aconteceu, o Miguel falou de terror, não sei se vocês assistiram um documentário feito pelo William Friedkin, que é o... Sim, patético. Que é o último exorcismo do Vaticano, algo assim, né? Cara, o padre é o demônio e o padre... Padre Amorth. E Amorth e tal, e o cara que dirigiu o exorcismo foi lá acompanhar pela primeira vez um exorcismo de verdade. E, cara, ele coloca a proposta como se fosse assim, cara, sem edição, sem equipe, sem efeitos visuais, é só eu e a câmera, eu quero pegar a parada real. Caralho, eu comprei o barulho, falei, vambora e tal. Porra, aí quando chega na hora do exorcismo, a mulher começa, tipo, falar com a voz do Ozzy Osbourne, sacou? Tinha 3 vozes ali, tipo... Cara... Aí eu falei, cara... É muito manipulado. Afonso tem efeito sonoro do Black Ops Zombie. E eu não tô de sacanagem. Tem um grito que tá no Black Ops Zombie. Inclusive, a gente já citou isso no passado do podcast. Que é um grito assim agudo. Que é o mesmo grito, cara. Eles só pegaram e deram uma modificadinha ali e tal, mas exatamente a mesma coisa. Caraca, deve ser como é que é? Aqueles bancos de som, né? Banco de efeito sonoro que você compra. Você paga $10 e compra lá um banco de efeito sonoro. Pois é. E o cara deve ter olhado pra filmagem final e falado assim, porra, não tá com aquele punch hollywoodiano, né? Eu quero, porra, bota um negócio aí, bota uma melhoradinha na voz. Eu não tô mentindo, eu só tô aumentando um pouquinho. É o que o 3D falou. O 3D falou desse negócio de aumentar e tal, né? O próprio Heródoto, que é conhecido como o pai da história, também é conhecido como o pai da mentira, né? Isso aí. Tudo que ele escreveu, de certa forma, foi modificado com o passar do tempo e tal, por ele e pelas pessoas também que depois traduziram o que ele escreveu. Então, tu não sabe como é que é esse relato. Então, eu entendo que divida a opinião entre as pessoas, sabe? Os caras são ufólogos, eles buscam contatos reais. Aí ele vai lá e escuta a descrição de um caso. Assim como aconteceu aqui no Brasil com o ET de Varginha e tal. Mas aí tu não pode olhar apenas pro relato, né? Porque senão fica
muito vago, tu tem que Exatamente. ir atrás de provas, talvez em vídeo, uma foto, né? Física, exato, cara. É o que a ufologia científica, né? Porque tem a ufologia mística, a gente já falou lá na frequência X, né, 3D, mas a ufologia que tem esse objetivo Charles científico... Bronson, né? O Charles Bronson lá, que o Tucano contou. Cruastron tra. Cruastron tra. Tra. Mas a linha que eu mais curto é essa, a linha do Stanton Friedman, por exemplo, que é um físico nuclear bem famoso no meio ufológico. E o cara, meu irmão, eu quero dados, eu quero radar, eu quero números, eu quero radiação, eu quero foto, eu quero satélite. E aí você complementa com o que você falou. É igual um caso policial, cara. Você tem testemunhas num tribunal. Só que o